Amém, igreja? Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Todo mundo achou aí? Então vamos ler Marcos capítulo 10, 46 a 52, e diz assim a passagem do cego, né? Aquele cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada afora. Amém? Aleluia. Jesus operou muitos e muitos milagres. Nós vemos na palavra de Deus, nós vemos na Bíblia, nos evangelhos, vários milagres que o Senhor Jesus operou. E ele fazia muitos milagres de várias formas. Ele curava pessoas enfermas, ele abria a vista dos cegos, ele abria os ouvidos daqueles que eram surdos, fazia os mudos falarem, paralíticos andarem, coxos terem o seu andar corrigido. Ele fazia muitos e muitos milagres, ressuscitou mortos. O Senhor Jesus fazia muita coisa extraordinária, libertava pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, oprimidas pelo inimigo. O Senhor Jesus libertava dos demônios, das legiões. Então o Senhor fez muitos milagres e muitos sinais também. O Senhor andou sobre as águas. O Senhor fez uma figueira secar apenas com a palavra. O Senhor Jesus operou muitos e muitos sinais, né? Controlou o mar, a tempestade, a fúria das águas, das ondas. Operou uma pesca maravilhosa para aqueles que seriam os seus discípulos. Então, o Senhor fez muitas obras maravilhosas, muitos milagres, muitos sinais. E aí, a gente para e pensa assim: o que esses milagres e sinais operados por Jesus, qual era a intenção? Qual era o objetivo desses milagres? Qual era a intenção de Jesus em fazer tantos milagres? Por que ele fazia esses milagres, né? Então, uma coisa importante é que os milagres de Jesus serviam para mostrar que ele era o Filho de Deus. Amém? Para mostrar que ele era o Filho de Deus. Então, nós víamos Jesus fazendo coisas tremendas, abrindo os olhos do cego. O cego chegou ao ponto, um dos cegos chegou uma vez ao ponto de dizer: olha, ninguém nunca abriu os olhos do cego. Ninguém nunca abriu os olhos do cego. Se esse homem não é de Deus, eu não sei, mas eu era cego e agora eu vejo. Então, se esse homem não é Deus, se esse homem não é o Messias, se esse homem não é o Cristo, ele é o quê? Então, os milagres de Jesus mostravam cada vez mais que ele era Deus, que ele era o Cristo, que ele era aqueles que o povo estava esperando, o Messias prometido. Olha, o Messias vem, ele vem com poder e tal. Muita gente estava esperando aquele Messias que viesse montado no cavalo, arregaçando tudo com espada e derrotando todo mundo. E Jesus veio derrotando as forças das trevas. Jesus veio curando o homem. Jesus veio curando a alma das pessoas, veio libertando a alma das pessoas, veio trazendo salvação para cada pessoa. Então, os milagres de Jesus mostravam que ele era o Messias, que ele tinha poder, que ele tinha autoridade, mas mostrava também que ele era misericordioso, que Deus amava o homem, que Deus ama o homem, que Deus ama o ser humano e cuida dele, com cura, com libertação, mostrando sua graça, mostrando sua misericórdia, com seu perdão, mostrando seu amor pelas pessoas. Jesus era extremamente empático com o sofrimento das pessoas. Ele sofria junto com elas, ele chorava junto com elas, ele percebia o sofrimento, ele se importava com o ser humano. Então os milagres de Jesus mostravam justamente isso, o amor dele, o amor de Deus, a misericórdia, a graça, a bondade do Pai, e mostrava que ele era o Senhor, que ele era Cristo, que ele era o Messias também. E muitas dessas pessoas, quando se aproximavam de Jesus, sendo alvos dos milagres de Cristo, essas pessoas ouviam a palavra que Jesus tinha para elas. A palavra da salvação, o evangelho do reino de Deus, que salva o homem dos seus
pecado, que liberta o homem, que dá um norte para o homem, o evangelho. Então Jesus tinha o pacote completo, não era só milagre, não era só cura, não era só sinal, mas ele tinha o que era muito mais importante do que milagre, do que cura, que era a palavra de Deus, a palavra que santifica o homem, a palavra que regenera o homem, a palavra que transforma o homem, a palavra que muda a mente do ser humano, que transforma a vida do homem. Glória ao nome do Senhor. Jesus atraía as pessoas com os seus milagres e ele as curava. E ele mostrava, olha, isso aqui é para que vocês saibam que eu sou aqueles que vocês estão esperando. Nós até cantamos aqui, né? O Messias é o Messias esperado, aquele que nós estamos esperando. Ele chegou, é o Cristo. Em Lucas 4,18, nós vemos o texto bíblico em que Jesus lê a passagem, que é a mesma passagem bíblica de Isaías, no capítulo 61. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? Ele que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano, o momento, o instante em que Deus aceita o homem, porque a gente que pensa que a gente aceita Jesus, mas é Ele quem nos aceita, amém? Louvado seja Deus. Os milagres de Jesus estavam mostrando isso, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o ungido, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor. Mostravam que Jesus era aquela pessoa que o povo estava esperando. Os discípulos disseram, André disse isso para Pedro, disse, olha, encontramos Jesus, que é o Cristo. E Pedro foi lá e recebeu a Cristo. Chamaram Filipe chamou Natanael, encontramos aquele que é o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem ver, venha ver, nego. E aí quando ele encontra, Jesus disse, esse é um verdadeiro israelita, em que não há dolo, não há engano. E disse, de onde você me conhece, Natanael pergunta. Ele disse, antes de Filipe te chamar, eu vi você debaixo da figueira. E naquela hora ele já se arrebentou, né? E aí disse, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Rei de Israel. De Jesus, só porque eu te disse isso? Você já creu? Hein? Você vai ver muito mais coisas para a glória de Deus. Aleluia! Jesus operava grandes coisas para mostrar que ele era o Cristo, para mostrar que ele era o Messias. Mas os milagres de Jesus não serviam apenas para isso. Eles servem para outra coisa que eu acho muito interessante, muito importante também, que é nos trazer ricos ensinamentos para as nossas vidas. Amém? Será que a gente aprende alguma coisa com o milagre de Jesus? Será que a gente aprende? Será que tem algo para a gente aprender além disso? Eu acho que sim, tem muita coisa. Nós vemos aqui nessa passagem bíblica em que Jesus e seus discípulos estavam se dirigindo a Jerusalém. Eles passaram pelo caminho por Jericó. Estavam indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Estavam se dirigindo à festa da Páscoa. Os judeus subiam para Jerusalém, para o templo, para estar ali na cidade, para festejar, para celebrar a Páscoa. E os judeus, que eram bastante religiosos naquele tempo, eles sabiam que tinham sobre si um peso, uma obrigação em dar esmolas naquele momento. Esta é uma das disciplinas espirituais que nós temos. Vocês sabem que Jesus falou sobre a oração, quando vocês orarem, né? Não orem na frente, nas esquinas, em pés, nas praças, para que todo mundo veja que você é um homem de oração, uma mulher de oração, para poder aparecer diante dos homens. Não façam isso, mas orem em secreto. Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? E ele falou também do jejum. Quando você jejuar, não se mostre contristado, não faça cara feia, né? Não fique assim, jejuando, aquela coisa. Não precisa disso não. Pintia teu cabelinho, passa um óleo, unge tua cara, unge teu rosto, fica bonitinho, passa um creme, um renil, um negócio bonitinho no rosto, sua maquiagem, seu blush, seu rímel, para não aparecer que está jejuando. Porque isso não é agradável diante de Deus, eu ficar me mostrando para as pessoas que eu sou espiritual. Jesus disse, quem faz isso, em verdade já recebeu sua recompensa, que é ser reconhecido, mas de Deus não vem nada. E ele também disse, quando vocês derem esmolas, não toquem trombeta diante de vocês. Então o sujeito dava esmola, o outro ia lá e tocava a trombeta para mostrar que o cara estava dando. Ele disse, não façam isso. Parem com esse tipo de prática. Quando você fizer isso, não deixa a tua mão esquerda ver o que a direita faz, né? A piada veio, mas eu cortei por causa do meu superego, né? Aí o que acontece? Quando você fizer, faça escondido. Não faça para que todos vejam. Não faça para que
né? A piada continua aqui me tentando, mas eu estou resistindo, não vou falar ela. Amém, igreja? Orem por mim, me ajudem em oração. Aleluia. Então o que acontece? Jesus coloca o dar esmolas como uma das disciplinas espirituais importantes. E os judeus, eles tinham esse costume. Quando eles viam um mendigo, quando eles viam um cego, eles passavam ali naquele local e eles iam dando esmolas, cuidando, ofertando na vida daquelas pessoas. Vocês lembram que Pedro e João curaram um homem coxo que ficava na frente do templo, bem ali no local, porque os judeus faziam isso, davam esmolas. O Senhor disse que vocês devem lembrar dos pobres, porque sempre haverá pobre no meio de vocês. Vocês devem cuidar deles. Vocês devem cuidar do cego, vocês devem cuidar do coxo, do surdo. Inclusive a palavra de Deus diz que seria maldito todo aquele que fizesse o cego errar o caminho. Todo aquele que fizesse chacota com o mudo, com o surdo, porque o Senhor é por eles, o Senhor cuida deles, apesar do defeito. Aí você, mas poxa, mas Deus, por que Deus cuida dele e deixou ficar surdo? Aí, meu irmão, aí é uma página para a gente conversar, é uma página não, é um livro para a gente conversar depois. Mas o Senhor tomava conta, e Ele dizia também na palavra, para cuidar, para que não fizesse esse tipo de coisa. E aqui eles estavam sempre ofertando, sempre ali dando esmolas, cuidando daquelas pessoas dessa forma. Só que o que acontecia? Aquele homem estava lá, no meio do caminho, aproveitando, né, o momento da Páscoa que o pessoal passava e disse, poxa, é agora que eu vou ganhar minha grana aqui, é agora que o negócio vai ser bom, né? Às vezes a gente passa ali, quando passava, por exemplo, que eu ia para casa de minha mãe, passava ali no Vale de Nazaré, quando chega aquela época de Natal e tal, um monte de gente fica ali na rua, naquele lugar ali, parado, porque o pessoal passa na curva e deixa uma dádiva, dá comida, dá roupa, dá alguma coisa, e o pessoal aproveita essa época de Natal, de festas assim, em que o povo está um pouco menos, assim, vamos dizer, ensimesmado, menos egoísta, né? E abre o coração. E o ceguinho aqui estava aqui, o Bartimeu estava nessa também. Opa, vamos aproveitar aqui, que é Páscoa, e é aqui que eu vou me fazer. A arrecadação hoje vai ser boa. E tá lá Bartimeu na dele, ali só esperando, né? Então essa festa para eles era um ponto alto, porque era a época do pessoal até soltar mais a mão. Então a gente percebe aqui um homem cego e que já havia enxergado, mas que estava cego naquele momento ainda, e ali parado. Um homem que, na sua condição física, se ele fosse da descendência de Arão, ele não poderia exercer o sacerdócio, por ter um defeito. Aí eu sei que você pode dizer assim, mas pô, Deus está excluindo, né, a pessoa, Deus não tem um negócio de uma inclusão. Não, é diferente. Você precisa entender algumas coisas nesse princípio, que a gente também não vai entrar muito nisso aqui, mas o sacerdote, ele precisava ter uma ideia de perfeição, porque ele estava justamente apontando para o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que seria perfeito, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Amém? Até mesmo para você ofertar um animal ao Senhor, o Senhor diz, não pode ofertar um animal manco, um animal que está cego, um animal que está prestes a morrer, doente, porque você vai dar algo para o Senhor, você tem que dar o melhor, você tem que dar aquilo que está perfeito, não é aquilo que está sobrando, não é aquilo que você tem demais ou que já está com defeito, então eu vou dar para os outros. Não, vou dar para o Senhor. Não, quando o Senhor ofereceu um cordeiro para sacrifício pelas nossas vidas, Ele ofereceu perfeito, o melhor, o puro, o santo. Amém, igreja? Só que o cego, se ele fosse da linhagem de Arão, ele podia até participar do comer o pão da proposição, ele podia participar de algumas coisas, mas ele não podia entrar no santuário, por ele ser defeituoso, mas ele poderia participar. E este cego que estava ali, ele pelo fato até de ser cego, ele não podia participar de outras coisas, ele não podia nem entrar no santuário de Deus. Mas o que eu acho interessante é que o dono do santuário, aquele que é o Deus, aquele que as pessoas cultuavam, ele não podia entrar no santuário de Deus. Mas Cristo, que é o Senhor, que é o próprio Deus, chamou aquele homem. Amém? Chamou a ele. Ele podia se sentir indigno, ele podia se sentir impossibilitado, e as pessoas podiam olhar para ele assim como ele mesmo se vê dessa forma. Mas quando Cristo passa por perto dele, a coisa é diferente. Jesus disse assim,
chama ele aqui. Ele está gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ele reconhece a linhagem de Cristo como Messias, como Rei. E ele está gritando por Jesus. E Jesus chama ele, chama para perto. Isso muitas vezes acontece com a gente. A gente de alguma forma se sente indigno de clamar a Jesus. Quantas vezes você teve até vergonha de orar por não estar em uma boa situação diante de Deus? Quantas vezes você parou? Isso acontece com quem é nascido de novo, né? Porque quem não é, não está nem aí. Ora, de qualquer jeito, não estou nem aí. Deus tem que estar aqui para me servir. Não importa o que eu faça, né? Não importa o que você fez, não importa o que você é, né? Jesus atende. Nem sempre, viu? Cuidado. Então, mas quando você tem aquele temor de Deus e você comete um pecado, e aí você vai orar e diz, poxa, eu não estou digno. Eu não sou digno, eu não estou bem. Eu não tenho essa cara de pau agora de chegar para Deus, dobrar meus joelhos e pedir alguma coisa para Deus porque eu estou em falta. Talvez muitas vezes nós já nos sentimos assim, já nos sentimos dessa forma. E se você não sente isso, é complicado. Por um lado, a gente não pode ser totalmente ir para um extremo de dizer assim, Deus não vai me ouvir. E também não ir para outro extremo. Não importa o que eu faço, que Deus está sempre ao meu dispor. Deus é amor. Deus está comigo o tempo inteiro. Deus é tão misericordioso que eu posso pecar à vontade, que está tudo de boa, né? Vou dar uma de Eva. Posso comer o fruto e não morri. Estou vivo. Que beleza. Mas a morte, ela vem depois. A morte chega depois. Nós, muitas vezes, vamos nos sentir assim, indignos de nos aproximar do Senhor. E quando a gente tem realmente esse sentimento, quando a gente percebe isso, que estamos ferindo o coração, a santidade de Deus, e nós lá dentro nos arrependemos, eu creio que o Senhor nos chama para perto. O Senhor nos chama e mostra mais uma vez que Ele nos ama. E a bondade de Deus, como disse o apóstolo Paulo, nos conduz ao arrependimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos chama para perto dEle e ainda pergunta, o que queres que eu te faça? Assim como perguntou para aquele homem cego, o que queres que eu te faça? Se hoje você encontrasse Jesus, o que você diria? E Ele perguntasse para você, o que você quer que eu te faça? O que você diria? O que você ia colocar? Diga aí, todo mundo pensando, né? Pensa aí que eu vou beber uma água aqui. Olha lá, pediria para pagar o boleto, como é que é? Salvação do seu filho, do seu pai, de sua mãe, do seu marido, sua esposa, né? Sim, amém, exatamente. Cada um teria um pedido, não é? Uma restauração do nosso filho, uma restauração para o marido, para a esposa. Cada um teria um pedido. Tem gente que quer pedir uma casa, sei lá. Tem gente que quer pedir uma cura. Tem gente que quer pedir, Senhor, muda alguma coisa no meu corpo, que eu não estou satisfeito, que eu não estou satisfeita, que eu não estou bem. Nós pediríamos talvez um monte de coisas. Agora, uma coisa importante é assim, querido, pelo que hoje você é grato a Deus, o que você reconhece que é bênção do Senhor na sua vida? A sua salvação. Olha que bênção. O que é mais que você enxerga hoje que é bênção de Deus na sua vida? Sua família, hein? Sua cura. Tanta coisa, não é? Sua mulher, de hoje não passa, né? Glória a Deus. Bênção. Hein? A investida foi pesada hoje, né? Hoje não tem jeito, minha irmã. Não tem negócio de dor de cabeça, não tem nada. Tá tudo repreendido. As crianças, é verdade, né? Tem crianças aqui no local. Mas, queridos, olha, quanta coisa que a gente agradece a Deus, fora as outras que a gente não reconhece. Os irmãos sabem, se lembram que eu tava um tempão aqui, não foi? Com a garganta... Eu vinha falar parecendo, né, que eu tinha acordado agora de noite. Eu falava no negócio sério, acabava o culto, eu tava rouco. No outro dia eu tava rouco. Eu ia pro consultório, eu tava rouco. Era o tempo inteiro, uma rinocinusite. Eu não sentia o cheiro das coisas, né? A vantagem era que um irmão que viesse junto de mim com um bafo terrível, era uma bênção com aquele bafo de Salmo 91, né? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Pra mim, eu nunca era atingido. Eu ficava de boa, né? Eu tava com aquele problema. Eu não sentia o cheiro das coisas. Aquilo era terrível pra mim, irmão. Denis sabe aí o quanto eu orava, eu pedia ao Senhor. Senhor, me ajude, que negócio, que não fica bom. Aí o pessoal diz, é Covid? Não, não foi Covid, não. Sei lá o que foi isso aí. E era um terror. E depois de um tempo, o Senhor tratou isso na minha vida, que eu não tenho mais isso. Hoje eu sinto o cheiro. Bote uma bala na boca para não vir dar o bafo em cima de mim, que você não me... Mas, meus irmãos, até quando eu sentia fedor, eu glorificava a Deus. Senhor, obrigado por esse fedor. Porque eu voltei, meu olfato voltou. E hoje eu sou grato a Deus por isso. É uma alegria muito grande, irmão. Pense numa pessoa que faz hemodiálise, que ela muitas vezes faz tempo que não vai fazer xixi no banheiro. Quando ela faz, ela agradece a Deus. Ela agradece a Deus. Senhor, obrigado porque eu estou aqui
no banheiro, fazendo xixi, pode parecer estranho, mas isso acontece. É assim, irmão. Tem coisas que nós temos e que nós não conseguimos reconhecer que Deus nos deu, a gente não agradece por isso. Quem já teve um carro que derramava água o tempo inteiro e tinha que andar com uma garrafa PET toda hora enchendo, botando água, sabe o que é um carro novo, zero, dizer glória a Deus por esse carro que não dá esse problema, que o irmão lá não vai te chamar, e quando eu chegava na igreja ele dizia assim, ih, chegou o carro pipa, porque toda hora eu saía com a garrafa PET, enchia de água e completava a água do radiador porque estava furado. Então hoje eu saio, dou glória a Deus, obrigado por negão, Jesus, que esse carro é uma benção, maravilha. Aí te liga, oh, que maravilha você bater, ligar, bater não, ainda é de dedo assim, tchum, ele liga, que maravilha, irmão. Coisas boas que Deus nos dá. É a esposa, é o seu emprego, um emprego que muitas vezes você, se chateia porque vai, às vezes até amaldiçoa, vivia orando, o Senhor abre as portas, Deus abre a porta, aí isso aqui, porta derrubada, meu Deus, o Senhor me deu, que porcaria de emprego, aquela mulher, aquele chefe que não vale nada, que me persegue, me persegue, aquela velha história, todo mundo lhe persegue, é uma perseguição geral, você é o perseguido, do trabalho, todo mundo só persegue você, vai se converter não, fique aí aquela história toda, porque não agradece? Quanta coisa boa, você saiu de carro, bateu na chave, seu carro pegou, dê glória a Deus por isso, você chegou até aqui, glória a Deus, seu carro está com tanque cheio? Está com tanque cheio? Se não tiver cheio, você tem dinheiro para botar? Dê glória a Deus, porque o meu era de 5 em 5 conto, ele ficava com aquela luz amarela acesa, parecia hepatite, aquele negócio assim amarelo, aquele olho de hepatite amarelo, e eu assim, e glória a Deus, nunca fiquei na rua por causa de gasolina. Era de 10 em 10 conto, daqui a pouco pingava um dinheiro aqui, eu ia, colocava. Nós, muitas vezes, não agradecemos. E aí, quando o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A gente vai pedir aquilo que falta, é ou não é? Mas nós agradecemos pelo que não falta, a gente precisa aprender a fazer. Porque isso, inclusive, vai ajudar você a ficar tirando o olho do que não presta na sua vida. Porque nós temos o costume de reclamar, de murmurar, de se queixar de muitas coisas que a gente não tem e não agradecemos pelo que temos, e nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Mas o que é mais que a gente pode aprender aqui, destacar aqui nessa passagem? Alguma coisa, será que tem alguma coisa que Bartimeu tem, que pode ajudar a gente, que pode nos ajudar, sim ou não? Amém? A fé, e muitas outras coisas, Ivanzão? Glória a Deus. Uma coisa que eu destaquei aqui, que eu achei interessante, é que Bartimeu estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que foi que ele ouviu? Cala a boca. Cala aí, rapaz. Deixa de zoada. Se fosse baiano, dizia, de presepada, rapaz. Que presepada. Deixa de zoada, deixa de agonia. Então uma coisa que a gente aprende com Bartimeu é que ele não deu ouvido às vozes que tentavam lhe calar. Ele não parou de clamar a Jesus. Ele não parou. A Bíblia diz assim, muitos o repreendiam para que se calasse. Provavelmente eram os discípulos de Jesus, Os discípulos de Jesus ainda estavam meio atribulados, e aí às vezes ele tinha umas ondas dessa aí, de chegar e ficar, fazendo umas coisas que Jesus não mandava. É igual alguns crentes na igreja, que dizem assim, não, porque o pastor não gosta disso. Eu nunca falei nada na minha vida. Pastor não gosta, pastor disse que não é para fazer. O pastor, todo mundo usa meu nome, é uma bênção, Até expulsar demônio. Em nome do pastor eu te repreendo. O capeta olha assim, Disse, pastor, que nada. Provavelmente os discípulos de Jesus devem ter se incomodado com o volume do grito, porque tem crente que não gosta de zoada, eu não vou naquela igreja porque é uma zoada. Aquela igreja é uma zoada, você chega assim, vai orar e todo mundo... Aquela coisa toda, é muito barulho, eu não gosto. E realmente tem igreja que faz zoada, Faz muito barulho, muita zoada, coisa... atrapalha, então incomoda, os gritos, sei lá. Talvez eles ficaram preocupados com a confissão. Jesus, filho de Davi, ou seja, estava dizendo que Jesus era o Messias. E Jesus não gostava muito de ficar falando para todo mundo, olha, eu sou o Messias, proclame por aí que eu sou o Cristo. Não, Jesus ficava quieto. Curava, uns diziam, fica na tua, não fala nada pra ninguém não. Se ficar aí com essa conversa de que eu sou o Messias, o pessoal vai querer me pegar e a minha hora não chegou ainda, Ainda não chegou a minha hora. Então, em alguns momentos o Senhor disse isso, então eles provavelmente estavam ali segurando. Mas, quando nós estamos assim, precisando de algo do Senhor, ou tentando viver a nossa vida de uma forma agradável a Deus, nós normalmente vamos ouvir algumas vozes. Amém? Verdade, A gente vai ouvir algumas. Não tem pra onde correr. Nós vamos ouvir algumas vozes que são externas, algumas vozes que vêm de fora, pessoas que vão falar algumas coisas pra gente que não vão ser muito boas, não serão muito agradáveis pra gente. E muitas vezes vamos ouvir vozes internas, vozes da nossa própria cabeça. Algumas pessoas perguntam assim, vem cá, Walter, tem algum problema? Eu gosto muito de falar sozinho. Não tem problema, irmão. Você não pode ouvir. Quando você estiver falando, tá tudo bom. Mas quando você começar a ouvir, pode
né? Pode se preocupar com isso aí, né? Então, a gente às vezes tem muitas vozes que falam lá dentro do nosso coração. Vozes que são negativas. Vozes que falam coisas para nós que não são verdadeiras. Vozes que distorcem, inclusive nos nossos relacionamentos. Vozes que falam para a gente de coisas que elas nos levam para uma vida de tristeza, de angústia e que atrapalham a nossa vida com Deus, atrapalham a nossa comunhão com os irmãos, atrapalham o nosso crescimento pessoal. E a gente tem que ter cuidado com essas vozes para não sermos ouvintes e estarmos atendendo ao que essas vozes dizem. Amém. Cuidado com essas vozes, com as vozes que você ouve, sejam externas ou sejam internas. Porque às vezes dentro da sua família, muita gente pode, ao invés de colocar você para cima, pode colocar você para baixo com o que fala. Pode colocar você para perder a esperança, pode colocar você para não acreditar em você mesmo. Existem pessoas que não conseguiram viver uma vida melhor porque ouviram muita coisa ruim, às vezes até dos próprios pais, às vezes dos irmãos. Tem irmãos que chegam pro outro e dizem: você, não que isso seja um problema, mas você é adotado, você foi encontrado numa caixa de sapato, no lixo. Uma vez um irmão, um casal amigo nosso, nasceu uma das filhas dele, uma segunda filha dele, e a outra pequenininha. Eu digo: e aí, tá feliz com sua irmã? Ele fez assim: eu vou jogar ela no lixo. Ela disse assim, ela era pequenininha. Hoje são amigas, são uma bênção. Mas muitas vezes a gente já ouviu isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. São vozes que a gente ouve. São vozes, algumas vozes internas são vozes de incredulidade. Quando você está buscando algo de Deus, quando você está buscando ser alguém melhor para o Senhor, alguém melhor nessa vida, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, e muitas vozes vêm na sua cabeça: não adianta nada, não adianta nada. Você quer servir a Deus, quer fazer algo para o Senhor, e a voz diz assim: não vai não, que tu vai se estribuchar. Isso aí não presta para você. Você não tem essa capacidade. Você não é isso tudo que você está pensando. Quando eu me converti logo, eu olhei para a igreja e achava assim: todo mundo aqui está fingindo esse negócio de crente para me enganar. Aí eu ficava olhando assim para todo mundo e aquele ali. Eu ficava olhando aquele negócio todo assim. Eu disse: meu Deus. E aí depois eu disse: gente, eu parei e pensei assim: me enganar de quê? Eu não tenho nada, uma mão na frente e outra atrás. Não trabalho, não tenho dinheiro, não tenho nada. Meu pai não é rico, nem minha mãe. Não tem nada que me enganar de... Quantas vezes a cabeça da gente faz a gente falar coisas, pensar coisas terríveis com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão. Você já passou por isso? Ou talvez você esteja passando por isso. São vozes que vêm para destruir a vida da gente. Vozes catastróficas. Pessoa ansiosa, ela vai ter muito dessas vozes. O filho demorou de chegar em casa: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, eu vou morrer. Aí já começa a ver o filho no caixão, já começa a ver o filho preso, sei lá o quê, o ladrão roubando, fazendo, acontecendo. Um monte de voz. E às vezes até vem com visão, né? A pessoa até visão tem nessa hora. Por que isso? Porque a gente está cheio desses inimigos. Tudo isso tentando tirar a nossa paz. A nossa mente, nossa forma de pensar, ela já é uma forma muitas vezes que tem a tendência de buscar as coisas negativas, ruins que estão acontecendo. Não é à toa que tem muita gente que assiste, vai botar lá nos canais aí, no SBT, na Record, no 7, no 11 também, na Globo. Tudo isso aí é um monte de programa só de crime, e os irmãos estão lá, né, se alimentando desse crime todo. Quando sai na rua, já sai assim, ó, preocupado, né? Corre, entra logo, bora, não sei o quê, né? Aquela coisa toda. Por quê? Porque está com a cabeça cheia disso. Não tem paz. São vozes que estão muitas vezes trabalhando na nossa mente. Vozes punitivas, vozes críticas, que falam pro coração que você nunca está bom, que você nunca está certo. Quantas e quantas vozes. E é isso que muitas vezes inibe você de participar de algo, de estar em algo, de conversar com as pessoas, porque a voz está dizendo ali não vá não, ali é problema, não vá não, cuidado, você vai se expor, isso e aquilo, é tanta coisa. Aí eu pergunto para você: você está ouvindo a voz de Cristo? Está ouvindo a voz de Jesus? Se você não ouve a voz de Jesus, você vai dar ouvido a tantas e tantas vozes. Eu aposto que a voz de Jesus fala diferente para o seu coração, amém? Fala diferente ao nosso coração. Uma outra atitude que eu acho interessante, além dessa de não dar ouvido a vozes que afastam você de Cristo, Bartimeu lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É
interessante isso aqui, né? A gente já ouviu muita pregação pentecostal sobre esse negócio de tirou de si a capa, lança de si a capa, jovem, lança, jovem, aquela coisa toda, né? Joga essa capa fora, aí você, pai, aquela coisa, aquela alegria. Mas é uma coisa interessante, porque a capa do cego, ela era envolta nele e ela se estendia e se abria por baixo. Para quê? Para colocar as moedas que ele recebia. Então não é à toa quando a Bíblia coloca aqui que Bartimeu, lançando de si a capa, de um salto, correu para Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele estava cheio de moedinha ali. Mas quando disseram assim, o mestre tem bom ânimo, olha aí, tem bom ânimo, o mestre te chama. O que foi que Bartimeu fez? Ele pegou o dinheiro, juntou, não foi? Botou na carteira. Espera aí que eu vou pegar a arrecadação de hoje. Não, irmão, diz que ele deu um salto, lançou a capa de si. Foi dinheiro para tudo que foi lado. Bartimeu não estava nem aí para grana, ele achou algo muito mais valioso, que era Cristo. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Que capa, que dinheiro, para que eu quero isso? Eu quero é Cristo. E é assim que a gente tem que ser quando o Senhor nos chama. É assim que a gente precisa ser quando houve um chamado de Cristo na nossa vida. Então tem que ficar ligando para essas coisas, se guardando dinheiro, isso, aquilo, que nada, meu irmão. Se jogue em Jesus, se jogue no reino, sirva ao Senhor com alegria. Ele dá um pulo, ele não está nem aí com dinheiro, não está nem aí para guardar esmola nem nada. Ele sabia que o que ele teria em Jesus era muito maior. Mas tem gente que se contenta com esmola. Tem gente que se preocupa mais com isso, com coisas nesse mundo que são como esmolas diante do chamado de Cristo. E às vezes nós trocamos o melhor de Deus por essas esmolas, pela comodidade, porque eu estou bem aqui, ninguém me exige nada, né? Eu descanso mais, não me estresso, então para mim está ótimo. Está trocando o chamado de Cristo por esmola, está preocupado com isso. O que é que tem impedido você de levantar e ir a Cristo? O que é que tem impedido você de tomar uma decisão por Cristo? O que é que tem impedido você de se jogar no reino de Deus, de ser um instrumento de Deus, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma bênção no Senhor? O que é que tem te segurado? Às vezes o seu movimento para as outras coisas é igual o de Bartimeu, mas para a voz de Cristo muitas vezes não. Você para, quer catar o dinheiro, quer ficar tudo ali fazendo conta, mas às vezes para o mundo a coisa é muito rápida. Nós precisamos aprender essa atitude, amém? Glória a Deus. Uma outra coisa interessante de Bartimeu é que ele sabia muito bem o que ele queria. Senhor, o que queres que eu te faça? E ele responde com clareza, eu quero tornar a ver. Isso é muito fácil. Eu quero tornar a ver. O pedido dele é um pedido bom, é um pedido legal, um pedido saudável para a vida dele, amém? Quando dois discípulos de Jesus, Tiago e João, se aproximaram de Jesus e disseram, Senhor, quero falar com o Senhor. O que é que vocês querem que eu faça para vocês? Ele disse, olha, eu quero que quando a gente, no teu reino, o Senhor vier na sua glória, eu quero, um de nós vai ficar à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus é lindo, gostei. Muito bom o seu pedido, né? Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu estou para beber? Sim, a gente está preparado. Vocês estão até preparados e vão beber. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, só o Pai resolve isso aí. Então, sinto muito por você. Eles tinham um pedido, mas um pedido que traz um constrangimento. Às vezes os nossos pedidos são pedidos que constrangem. Às vezes a gente está buscando de Deus uma coisa tão mesquinha que às vezes é só para a gente, que é tão egoísta, que não contempla ninguém. E a gente precisa aprender a mudar essa forma. O apóstolo Tiago diz, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, coisas que são para o vosso próprio deleite. Nós vemos aqui um pedido legítimo, um homem cego que queria tornar. Glória, eu creio que nós temos necessidades que são legítimas e que nós devemos levar, termos cuidado para não ficarmos nessa, até inclusive de provar se Deus realmente é bom. Porque Deus não me deu tal coisa, porque eu pedi ao Senhor tal coisa, Ele não me fez, Ele não me deu, ou Ele não me protegeu quando eu fui ali, ou coisa desse tipo, e a gente fica naquela, tentando medir quem é Deus pelo que Ele te deu, porque Ele não te deu. Precisamos ter muito claro aquilo que a gente quer diante do Senhor e que esse pedido seja algo realmente pertinente à vontade do Senhor. E por último, a gente vê aqui que após a sua cura, foi que Bartimeu fez? O texto diz que ele seguiu a Jesus estrada fora. Pela estrada fora eu vou com os crentinhos, seguindo Jesus, né? O evangelho. Glória a Deus. A música não deu certo, não. Tudo bem. Ele foi após Jesus, ele foi seguindo Jesus. Ele não queria somente uma cura, ele queria ser discípulo de Jesus. Ele não queria só enxergar, ele queria ver Jesus. Uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar Jesus. Isso aqui é o mais importante. Ele queria o Messias, que ele também estava esperando. Ele queria o Cristo, que ele estava esperando. O Redentor, que ele estava esperando. O Filho de Davi, que ele clamou no início, era esse que ele queria. Não era, a cura era só um detalhe. Eu quero, quando ele ouviu o barulho, o quê?
essa zoada é o quê? Ah, é Jesus. Ah, ele aí começa a gritar. Ele sabia muito bem o que ele queria. Ele queria ver Cristo. Amém? Glória a Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Ele é o Cristo das nossas vidas. Nós já fomos convencidos disso, amém? E aqueles que ainda não foram convencidos disso precisam entender que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. É o Salvador de cada um de nós. Não há salvação fora dele. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente no nome de Jesus. Nós temos aprendido com os milagres dele. Aprender a ter compaixão, a ter misericórdia, a ter amor com as pessoas, graça. A igreja precisa aprender cada vez mais. Nós precisamos aprender cada vez mais a amar as pessoas. Amar. Quando a igreja deixa de amar, ela perde poder. Quer ver uma igreja poderosa? Não é uma igreja que grita, que pula, né? Que chacoalha, que roda, que gira no manto. Amém, eu gosto de tudo isso, amém. Mas não é essa igreja poderosa. A igreja não é poderosa quando ela faz isso. A igreja é poderosa quando ela ama as pessoas, quando ela leva o evangelho, quando ela leva amor, compaixão, não importa quem seja a pessoa, ela leva esse amor. A igreja perde muito poder quando ela deixa de amar. Outra coisa importante, cuidado com as palavras que você ouve e cuidado com as palavras que você fala, porque muitas vezes a sua palavra pode impedir uma pessoa de receber a bênção. Muito cuidado com o seu linguagem, muito cuidado com as palavras que você diz. Todos nós, infelizmente, pecamos muito com os nossos lábios. Já falamos coisas para os nossos filhos, para a esposa, para tanta gente que, sabe, talvez por pouco não destruiu a vida das pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado. E também precisamos ter muito cuidado com o que a gente ouve. Não só o que ouve, mas o que dá ouvidos, né? O que dá crédito ao que ouve. Então, muita gente vai te desencorajar a seguir o Senhor. Ouça a palavra que vem dele. Ouçamos as palavras que vêm do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja. Tenha bom ânimo. O Mestre te chama. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Tenha bom ânimo. Levante-se, que o Mestre te chama. Ouça o grito da sua própria alma, que está aí clamando ao Senhor. Pare de dar ouvidos às vozes negativas, problemáticas, sequeladas do seu próprio coração, da sua própria mente. A gente precisa ter esse cuidado. Coloque Jesus acima das suas moedas, das suas esmolas, daquilo que você tem recolhido aí nesse mundo. Cristo tem algo tremendo para fazer na sua vida e através da sua vida vamos pregar o evangelho de Jesus. Tem muita gente precisando ouvir aí. Tem bom ânimo. O Mestre te chama. Quando você evangeliza alguém, quando você prega o evangelho, você está dizendo para as pessoas: tenha bom ânimo. O Mestre Jesus te chama. Por isso que isso é importante para nós. Pregar o evangelho é a melhor maneira que nós temos de dizer para as pessoas que Cristo está chamando e tem algo de tremendo para fazer nas vidas. Amém?